noite, pessoal. Boa noite, Ibiapaba. Boa noite, Brasil. O Esporte Ibiapaba começa agora, dia 12 de julho de 2019, aqui direto do estúdio Ibivox. E hoje nós temos dois entrevistados aqui. Nós temos o meu amigo Francisco Giliardi, Gil Bala, e no lado direito nós temos aqui o Antônio Christian. O Christian, que é o preparador físico da seleção de Tianguá, que a gente chama de Tianguá Esporte Clube, e o Francisco Giliardi, Gil Bala, é o treinador da seleção. Então, começando aqui, vamos falar aqui com o Gil Bala, né? A gente tem aqui um bate-papo muito bom, né? E eu queria saber de você, como foi que você começou como jogador profissional, Gil, e quais os times que você jogou, que você participou, e também o time que você foi campeão, que eu sei que você foi campeão aí por várias equipes, né? E aí, Gil? Boa noite, Esporte Ibiapaba. É um prazer imenso estar aqui nesse estúdio. E ao lado aqui do meu presidente, que também foi meu secretário de esporte, Naldinho. E esse meu irmão, Cristian Vasconcelos, que é meu preparador físico. É sempre uma satisfação trabalhar ao lado desses grandes seres humanos. E falando bem da minha carreira profissional, eu comecei pelo Ferroviário. Graças a Deus trabalhei 4 anos lá, fiz ótimos amigos, fui muito bem. Joguei Copa do Brasil, fui vice-campeão cearense, joguei Série C, Série D. E de lá eu lanchei a minha carreira nesse mundão afora aí de meu Deus. E apesar de todas essas andanças, né, que você teve aí pelo Brasil, né, você também jogou no exterior, não foi? Joguei, Deus me deu a oportunidade de eu jogar no Azogues, é uma equipe equatoriana do país chamado Equador, onde eu tive a felicidade, graças a Deus, de ser campeão pela 2ª divisão do campeonato equatoriano e subir no nosso time para a 1ª divisão. Bom, então vou jogar aqui o bate-bola aqui com o Christian, né? Christian, você também foi jogador, né, de futebol. E como foi que você começou sua vida no futebol? Boa noite ao nosso presidente aqui, né, que está comandando esse Esporte Ibiapaba. Agradecer o convite, né? Primeiro programa e a gente está participando dele. E o meu companheiro de trabalho aí, o Jubala, um grande abraço. Naldinho, a gente falar um pouco na vida profissional. Tudo iniciou em 2005, né, quando o Tianguá Esporte Clube foi fundado. A gente tinha faixa etária, ainda jogava futebol. E 2005 e 2006. E no ano de 2007 eu tive a satisfação de defender as cores do 4 de julho de Piripiri, né? Mas a vida como é cheia de surpresas. A gente tinha um sonho, mas infelizmente foi interrompido por uma grave lesão. E aí a gente começou a estudar. E hoje a gente está numa batalha aí com o Tianguá Esporte Clube para que a gente possa resgatar e tentar o Tianguá e, se Deus quiser, mais na frente, uma 1ª divisão do Campeonato Cearense. A gente sabe que você estudou, você tem uma formação acadêmica, e essa sua formação acadêmica dentro do esporte, né, dentro do futebol, do esporte em si, qual a sua formação hoje? Explica aí um pouco sobre a sua formação, o que foi que o futebol fez com que você chegasse, né, a ser esse profissional que você é hoje através da sua formação acadêmica. Em 2007, como eu já havia dito, né, eu estava no 4 de julho e sofri uma lesão séria. E aí eu comecei a estudar, passei no vestibular e logo após formei licenciatura, aí passei mais 2 anos de bacharel e também sou pós-graduado em personal trainer, né? E fora os cursos de futebol e outros cursos de outras valências que a gente tenta repassar no dia a dia, tanto na categoria de base como no profissional. Bom, a gente sabe aí que são 2 profissionais de altíssimo gabarito, tanto aqui em Tianguá como na região, né? Vocês têm aí um contato muito grande com outros treinadores, com outras equipes, também com empresários que já sondaram alguns atletas nossos aqui de Tianguá. E a gente fica sempre recuando em relação a esses atletas, mas também estamos preparando ele aqui na nossa equipe, no Tianguá Esporte Clube. E eu queria saber aqui do Gil, quais os atletas, né, Gil, os atletas do TEC, que foram revelados durante esse tempo de 2004 para cá, como também quais os clubes, né, que eles estão jogando hoje, né? Se tem algum que saiu aí, que está se destacando, né? Cite aí algum nome de alguns que a gente possa falar aqui e que a gente relembre também esses atletas, né, que
são alguns, né, de Tianguá que estão aí o mundo afora. Naldinho, a gente tem aqui em Tianguá, às vezes eu falo para os meninos que aqui nós temos um celeiro de craques aqui em Tianguá. A gente agora, por último agora, nessa última parte que a gente fez do campeonato cearense, sub-20, a gente mandou 5 atletas da gente, do nosso Tianguá Esporte Clube, para uma grande e forte equipe em Natal, Fosse Luz, que é o Emerson, irmão de um grande atleta que eu vou já falar, que está no Santos. É o Bebê, nosso zagueiro, o outro Bebezão meia, o Léo, atacante, e o Nael. E falando das nossas revelações aqui de Tianguá, que a gente tem nesse mundo afora aí, de meu Deus, a gente tem o Endo, que é um garoto da base do Tianguá, que está jogando no Fortaleza, é campeão pelo Fortaleza Sub-15. Também temos o Anderson Santos, que é conhecido agora como Anse Ceará, que é um jogador já junto ao profissional do Santos, que também era da categoria de base aqui de Tianguá, junto ao nosso finado cowboy, que Deus coloca a alma dele no bom lugar, que foi um dos caras que mais batalhou junto ao Christian aí com o Anderson. E também temos o Paulo Roberto. Paulo Roberto, que é tianguaense aqui também, que é tricampeão pelo Fortaleza, do Sub-13, Sub-15 e outra competição lá da Areninha. E é uma felicidade para nós, né, Naldinho? É uma felicidade para nós. Esses garotos tá dando orgulho pra gente. São tianguaenses, são sangue da nossa terra aqui, tianguaenses mesmo da gema. E a gente fica muito orgulhoso de fazer um bom trabalho e revelar esses garotos. Inclusive, eu e o Christian, antes de vir pro estúdio aqui, a gente falou com o treinador do Fortaleza, da categoria lá, onde está o nosso garoto Ridney, fazendo uma avaliação lá de uma semana. E está sendo muito bom lá a avaliação dele. Falamos agora há pouco com o professor lá. E nesses dias a gente tem mais surpresa aí, se Deus quiser, a mostrar ao nosso povo tianguaense. Bom, já que você citou aí o Paulo Roberto, né, um menino muito ruim, né? Eu não sei de quem esse menino é filho, né? A quem esse menino puxou, né? Pra estar no Flamengo, se destacando como um grande goleador. E a gente sabe que é seu filho, né, Gil? E esse menino tem muito futuro aqui pra nós e acredito que vai ser um grande jogador, né, do Flamengo, levantando o nome aí de Tianguá, o nome do Ceará aí afora. E Christian, eu queria lhe perguntar aqui, já que você é preparador físico da seleção, você tem acompanhado aí os nossos meninos, né? Tanto da categoria de base do projeto Atleta do Futuro, que nós vamos falar também um pouquinho sobre ele, como também os meninos sub-20 e os atletas do sub-20, como também os atletas do TEC, do Tianguá Esporte Clube. Então eu queria saber aí com você como é a preparação física deles, se dá algum trabalho, digamos, aqueles meninos que nunca fizeram a preparação física, aquele exercício, aquele tipo de exercício que você passa para eles, se eles têm dificuldade de fazer, ou se eles, digamos assim, eles recebem de imediato, né? Então eu queria saber de você sobre essa questão da preparação física dos meninos. Naldinho, a questão da preparação é uma questão conjugada, né, entre a comissão técnica, onde a gente tem que se destacar a questão de todas as valências físicas, porque a gente vai de acordo com a faixa etária dos alunos, dos atletas, né, pelo fato que eu e o Gil treinador tanto da categoria de base como do profissional, a gente tem que ter esse respeito pela individualidade de cada atleta. A gente não pode pular faixa etárias, porque quando a gente pula faixa etárias, futuramente pode ocasionar uma lesão, ou até o garoto botar muita sobrecarga para ele, futuramente ele vai até desistir de praticar o esporte, né? Então a gente tem esse cuidado, a gente trabalha de acordo com o que a gente tem. Infelizmente a gente precisa muito ainda, porque como a categoria de base do Tianguá Esporte Clube é formada por um projeto social, como você, na época de secretário, a gente botou para frente, né? E hoje, graças a Deus, está continuando muito bem. A gente tem que ter muito cuidado, porque vai de família, né? De classe social, porque tem alguns atletas que dificilmente até café da manhã eles não têm para treinar. E a gente tem que ter esse receio de passar um trabalho específico que exija muito desse atleta. Então a gente tem esse controle. Já no profissional não, já no profissional porque a gente já tem um encaminhamento, questão financeira já tem, e aí a gente passa de acordo com como que é passeio, porque tem a alimentação, tem a hospedagem dos atletas, então
tem uma diferença muito grande entre categoria de base como profissional. Bom, eu acompanhei como secretário, né? Acompanhei tanto o futebol, o TEC, né? Na gestão de 2013 a 2016. E acompanhei tanto o futsal, na seleção de Tianguá, o TEC Futsal, e acompanhei o TEC Futebol. A gente tinha 2 casas de atletas separadas, a alimentação era diferenciada de um para o outro. E eu queria saber assim de você, se tem alguma dificuldade. Por exemplo, no futsal a gente observava que nós contratamos um preparador físico da seleção brasileira e ele mandou todo o esquema de preparação física. No caso, como fazer a preparação do garoto, o garoto não, do atleta, né, de futsal. Teve a pré-temporada, né, teve uma preparação antes e teve uma preparação pós, ou seja, no caso não é nem pós, durante a temporada. Durante a temporada. Então isso aí também no futebol você tem toda essa preocupação em fazer isso, né? Isso, a gente trata isso, tratando da questão da preparação física como um macrociclo, né? A questão que pode ser dividido em 6 meses, em 1 ano. Como a questão das competições aqui de campeonato cearense dura apenas 3 ou 4 meses no máximo, a gente tem que saber o calendário para que possa dividir a questão da pré-temporada, né? Onde a gente tem um feedback no meio, que é para saber como esses atletas vão chegar nessa reta final. Então a gente trabalha dessa forma, de acordo com a competição. Se a competição for de 1 ano, tem um trabalho mais longo. Se for uma competição que a gente vai falar ainda dessa competição que vai vir, né? Se for essa próxima competição, a gente tem que trabalhar de acordo com os dias que a federação nos impõe para que a nossa estreia. Você teve dificuldade de fazer a implantação da preparação com os garotos, com os meninos, principalmente agora do sub-20, né? Você teve alguma dificuldade de implantar? A implantação é o seguinte, porque a questão do sub-20 é diferente, como eu falei, do profissional, porque do profissional a gente tem o elenco completo. Já do sub-20, como alguns atletas trabalham, não tinha condição de ter ser homogêneo, né? Todo mundo trabalhando da mesma forma. Uns só poderiam treinar 2 vezes na semana, outros poderiam treinar todos os dias da semana, outros só poderiam treinar 1 vez na semana. Então ficou muito distinto isso e a gente tentou fazer um calendário em cima desses atletas. Como? Esses atletas que não podiam treinar pela tarde, a gente passava o treino para que eles pudessem ir à noite numa praça, num local, numa academia, para que ele pudesse fazer esse trabalho, para que chegasse na competição, não tivesse muito o desempenho menor do que os outros, todo mundo tivesse homogêneo na partida. Bom, eu acredito que um dos maiores problemas aqui para nós do futebol amador na Série C, no interior do Ceará, o mais complicado é porque a gente não pode manter um atleta direto no clube, né? O atleta ele usa o clube mais como uma segunda renda. Ele tem o trabalho dele extra para que ele possa ter um trabalho dele sério, né, fixo, e o futebol fica como um trabalho extra. Então, se o clube tivesse condições de manter o atleta, digamos assim, os 2 expedientes dentro do futebol, seria muito bom, porque aí a gente teria digamos assim, um aproveitamento melhor do atleta. E a gente observa, Christian, que o atleta da casa, muitas vezes, quando a gente traz um atleta de fora, a gente ouve aquela crítica dos, digamos assim, os futebolísticas daqui de Tianguá, né, os cronistas esportivos, criticando que o TEC está trazendo jogador de fora, né, não está aproveitando o jogador de casa. Então eu queria que você explicasse um pouco a diferença do atleta da casa, digamos, não o atleta da base, mas o atleta mesmo que já tem 26, 28 anos, né, aqui de Tianguá. Qual a dificuldade dele, do atleta da casa, e o atleta de fora, que ele vem exclusivamente para jogar futebol, né, que fica na casa do atleta e tudo. Então, qual é a diferença, né, entre o atleta profissional que vem de fora e o atleta de Tianguá? A gente vai até bater esse bate-bola, eu e o Gilbola aqui, para contar a questão a diferença de atleta de casa como de fora. Não, Gil, como a gente vivenciou a cultura, né? Como falava o antigo cowboy, é a cultura, meu povo. A cultura do Tianguá, a gente tentou absorver o que tinha de prós e contras, né? Ver a característica daquele atleta, principalmente fora de campo, né? Principalmente fora de campo. E aí vem os resultados de acordo com o trabalho. Exemplo,
A gente participou no ano de 2014, onde foi um técnico, não foi o Gil só foi técnico a partir de 2016, e ainda teve algumas divergências por questão da cultura daquele técnico que veio ser diferente, porque não conhecia a cultura local. E em 2016, graças a Deus, o Gil aceitou, né, minha proposta de dar uma pausa aí no futebol e ser treinador, e a gente sentou, fez uma relação. E a felicidade grande é essa, Naldinho, porque o atleta de casa fez gol na final, né? O atleta de casa foi campeão cearense. Os meninos da base foram campeões cearenses. Então a gente tem que trabalhar isso aí, porque, como você falou, é uma renda extra. Eles não têm aquilo como uma renda fixa. Não é a profissão deles. São aqueles 4 meses que eles participam, onde ele tem que pedir o patrão dele intervalo para que ele possa treinar. E a gente tem que ter o bom senso de acatar isso aí, de aceitar, porque a gente não tem condição de tirar um cara do trabalho dele fixo, porque ele é pai de família, tem que sustentar a sua família, e a gente não tem condição de tirar o ano todo, né? Bora, vem pra cá, vem treinar Tianguá Esporte Clube, que tu tem salário fixo durante o ano todo. A gente não pode, não tem como fazer isso. E eu e o Gilbala, graças a Deus, deu certo. Ele é a questão mais de emocional, ele sabe dentro da cabeça do pessoal. E graças a Deus deu certo. A gente não teve poucos conflitos, a questão de pessoal de casa. Mas a gente, nesse ponto aí, a gente consegue sair muito bem. Não é não, Gil? É verdade, Cristian. Você foi muito feliz aí nas suas palavras. Realmente, você foi que me parou mesmo em 2016. Que eu ainda queria roubar mais uns 2 anos. Mas não tinha muita condição não, porque nos meus últimos anos de carreira, lesão de muita lesão. Na pré-temporada eu me lesionava muito, aí ficava bom, jogava e lesionava também. Mas voltando aqui ao assunto aqui, que o Naldinho fez a pergunta a você sobre os atletas. Realmente é muito dificultoso aqui para os atletas de Tianguá, porque os meninos que vêm de fora eles já são profissionais. Ele vive daquilo. Aí os meninos daqui de Tianguá, os meninos aqui que a gente tem como os atletas de tianguaense, que a gente leva sempre para jogar com a gente aí na 3ª divisão, é os caras que trabalham, eles querem ir. Eles querem vestir a camisa do Tianguá Esporte Clube. Mas é como o Cristian falou, só é 4 meses. 4 meses aí, a maioria dos meninos são pai de família, perde o emprego, e aí fica com a mão ali abanando. Dá pra tu contar até a história do Edgley em 2017. Conta a história do Edgley agora aqui, teve uma partida que ele falou, olha, professor, eu queria muito ajudar vocês, mas eu não posso. Por causa do trabalho dele lá, a gente também entendia o trabalho do rapaz. O rapaz trabalha lá, quando ele saía do trabalho lá carregando caixa de tomate, chegava lá esgotado nos treinos, aí nos jogos, se desdobava nos jogos. Aí fazer o quê? Como é que eu ia cobrar de um atleta desse? O rapaz tinha um emprego dele, pai de família, tinha os filhos, casa para pagar, tinha tudo, aí não podia chegar e apertar o rapaz. Mas graças a Deus, a gente foi campeão em 2016, graças a Deus, muito obrigado, meu Deus do céu. A gente tem entrado para a história do futebol tianguaense, profissional. O Tianguá nunca teve êxito de chegar a subir para a 3ª, a gente foi campeão e Deus glorificou com a glória de a gente ter o acesso e ser campeão do Campeonato Cearense de 2016. Fazendo gol o Raimundão, que é um dos caras que o pessoal aqui fala que é meu filho. É um cara que eu confio muito nele. É só cabeça quente, mas eu confio muito nele. Às vezes fica chateado comigo, que eu pego muito no pé dele. Também teve o Debinha, que jogou super bem, o Edgley. Enfim, todos os jogadores da base e do Tianguá, aquele que eu via, no meu ver, tanto a mim como a pessoa do Cristo, que a gente trabalhava ali, sentava para a gente conversar sobre os atletas, que a gente viu que era para estar na seleção, no Tianguá Esporte Clube naquela época, que foram campeão junto com a gente escolheu a dedo. Não foi, Cristian? Foi realmente, foi eu acho que era para ser campeão mesmo, né? Tinha uma frase até do Sandro, o volante, que foi capitão nosso, que levantou o troféu, que ele dizia assim, que organização vence desorganização. E a gente fez um trabalho bem organizado, bem sério, juntamente com você, Naldinel, o prefeito Jean na época, que deu o total apoio para que a gente possa fazer a logística. E o nosso eterno cowboy, né, que Deus o tenha. Tem um agradecimento muito grande ao cowboy. Uma questão profissional, a gente tem, como a gente cursa faculdade, cursa pós-graduação, mas a questão da experiência em si é que vale, porque o que eu aprendi com o cowboy, a gente leva para a vida toda, né? A questão da experiência dele, até da rigidez dele com os garotos, a gente acolheu. Às vezes a gente dizia que era até ele era muito bruto, assim, mas quando se vai é que a gente
a gente enxerga que realmente ele tá fazendo a coisa certa. Quantas brigas nós tivemos dentro do estádio, ali debaixo daquela trave, eu e ele, quando eu estava secretário, né? E a gente discutia muito em relação a isso. Ele exigindo muito, né? Querendo muita coisa do atleta. Eu disse, não, mas a prefeitura não tem condições, né? E a gente discutia muito quanto isso aí. Mas era um grande cidadão, né? É um grande nome, a gente até padronizou na blusa, né? Eterno Cowboy, O uniforme do TEC tem Eterno Cowboy. Eterno Cowboy, é um cidadão... Será daqui, é vitalício aí. É isso aí. O Tianguá Esporte Clube vai ter a homenagem àquele grande esportista. Vamos falar aqui um pouco sobre a programação da Ibivox TV Web, né? Sempre às 8 horas da noite, nós temos aí transmissão pelo facebook.com, Web Rádio Ibivox ao vivo. E o youtube.com, Ibivox TV gravado. E baixe o aplicativo Ibivox no seu smartphone. Segunda-feira, o Esporte Ibiapaba, né? Hoje nós estamos na sexta-feira, mas a partir da próxima semana, será toda segunda-feira, a partir das 8 horas da noite. Na terça-feira, nós temos Djavan Santos. E na quinta-feira, o Edivaldo Araújo com o programa Ciclismo e Saúde, né? Meu amigo aí, Edivaldo Araújo. E na sexta-feira nós temos a Revista Esportiva, outro programa esportivo, com o meu amigo Lucas Tarantelli e a participação do Francielton Silva. Essa é a nossa programação da Ibivox. E não esqueça, segunda-feira, às 8 horas, nós temos o Esporte Ibiapaba aqui no estúdio Ibivox. E vamos falar aqui também, jogar aqui mais uma bolazinha aqui com o Gil, né? Hoje o TEC tem atletas, né, que possa disputar a Série C, digamos, atletas de Tianguá. Não vou falar do Sub-20, que o Sub-20 nós já temos, né? Eu quero saber se hoje nós temos em Tianguá, né, vamos assim responder aqueles nossos desportistas de Tianguá que sempre questionam, que sempre criticam a gente em meios aí de Facebook, ficam sempre criticando o nosso trabalho do TEC, do Tianguá Esporte Clube. Inclusive nós três somos aí... estamos na boca do povo, né, dos desportistas em relação a isso. Então eu queria saber, Gil, você como treinador, se hoje em Tianguá, na cidade de Tianguá, não estou falando na Ibiapaba, em Tianguá, se hoje em Tianguá nós temos jogadores que dê para formar um elenco grande, um elenco forte, utilizando o Sub-20, Sub-23, até veterano, 35, eu não sei quanto é a sua idade, Gil, mas acredito que hoje nós temos atletas que possam formar essa equipe forte para disputar a Série C? Temos sim, Naldinho. O Tianguá aqui como eu falei aqui no começo da entrevista aqui, o Tianguá é um celeiro de craque. Tem muitos jogadores bons aqui no Tianguá, muito, que vão dar muito orgulho ao nosso povo aqui tianguaense e principalmente ao seu filho, o Matheus. Matheus que se lesionou agora no último jogo, é um garoto bom da base que já tem clube de olho nele, que eu não queria nem revelar para você que é o pai dele, porque a gente tem que trabalhar as coisas, né, Christian? Com cautela, para quando chegar a hora certa, Deus abrir, mande, aí já vai preparado para fazer a coisa certa e correta. Aqui nós temos o Décio, nós temos muitos jogadores bons aqui, muitos capacitados para disputar a Série C do Campeonato Cearense e nos ajudar aí, quem sabe, mais um acesso. Os meus dois filhos, né? O Matheus e o Décio, né? Tá morando lá, né? Que estava morando comigo lá. O apelido Cachorrão, né? O homem é o trator, né? Assistindo um jogo lá, esse último jogo que a gente foi agora terça-feira, que nós vamos até comentar um pouco sobre ele aqui também. Eu estava assistindo o jogo e ele levou uma falta, né? O cara deu uma pancada nele. E eu fora olhei assim olhei pro Ronaldo, que estava comigo, né? E disse, Ronaldo, pode se preparar que o Décio vai dar o troco. Ora, na jogada seguinte ele saiu arrastando bem 3, né? Aí eu disse, olha, eu não te disse, Ronaldo. Ele achou graça, eu disse, realmente por isso que o apelido dele é o Cachorrão, que o homem é uma fera. Bota ele na frente, ele sai correndo mesmo, feito, né? E para parar ele só com falta. Christian, vou jogar outra bola aqui para ti, Christian. Como tá a categoria de base do TEC? A gente diz categoria de base do TEC, mas na realidade é um projeto social da prefeitura, projeto Atletas do Futuro, né? Que já vem desde 2012, né? Em 2013 a prefeitura deu através da Secretaria de Esporte, né? Fez uma, digamos assim, modulação total, né? E você e o Cowboy continuaram no projeto. Nós tentamos mudar, demos uma roupagem melhor, conseguimos aquele projeto de 10 mil reais através do governo do estado, da Secretaria Especial contra as Drogas, né? De lutas contra as drogas, conseguimos 10 mil reais de material.
E ainda hoje tem esse material que está lá no projeto, né? E eu queria saber de você como é que está esse projeto, como é que está o andamento, se ainda tem esperança de a gente colher mais frutos ali desse projeto para o Tianguá Esporte Clube. Só no final aí, colher frutos, todo dia, se você for lá, você vê talentos que encheu os olhos, né? Até hoje, para ficar ciente, apareceu, como é o nome dela? Uma garota. A Jéssica. A Jéssica mora ali no Joga bola demais, 17 anos. 17 anos de idade, né, de encher os olhos a menina. Viu? De encher os olhos. Então. E só te cortando aqui, Christian, planos nossos do TEC, viu? A gente colocar no Campeonato Cearense Feminino. É uns planos que a gente tem, já andei conversando com o Cesário sobre isso. Ainda vou trazer ele aqui no programa para a gente comentar um pouco sobre isso. Mas a bola é sua. Inclusive a questão do futebol feminino, pra gente não perder, que hoje é obrigado a questão dos clubes da Série A manter o futebol feminino em acesso. Então as garotas de Tianguá que queiram participar, o projeto também está aberto para vocês. Enquanto o Cesário não toma de conta aí, né, não, Cesário, nos treinamentos. Naldinho, a questão falando da categoria de base. Eu acho que o único time profissional, acho que do Brasil, que trabalha da forma que a gente trabalha é o Tianguá Esporte Clube. Né? Porque quando se fala em categoria de base, se fala em alto rendimento. Então, se falar em alto rendimento, eu não posso manter um projeto social, né? Porque projeto social vai abranger todas as áreas, abranger todas as classes, abranger todas as cores, abranger todos os gêneros, né? Então, no futebol profissional não vai existir isso. E eu comecei em 2012, na época o projeto era chamado Primeira Camisa, onde quando a gente participou do Primeira Camisa, o Anderson já estava lá. A gente fez uma competição boa, que na época era com a Aliança. E logo em 2013, o Anderson Ceará teve a grande conquista da vida dele, que foi passar lá na avaliação do Santos Futebol Clube. E logo após, em janeiro, começou o projeto Atleta do Futuro, que aí entrou você, né? Entrou o prefeito Jean Azevedo, que deu um envelopado, um molde maior para a questão do projeto Atleta do Futuro, que até hoje está seguindo aí, graças a Deus, onde a gente trabalha na faixa etária de 8 a 20 anos de idade, de terça a sexta-feira, tanto na Areninha como no estádio municipal, manhã e tarde, manhã de 8 às 11 da manhã, à tarde das 14 às 17 horas, totalmente gratuito, viu? Totalmente gratuito, onde você, com o passar do tempo, vai ganhar seu material. A única coisa que a gente pede é a questão da declaração escolar, né? E infelizmente, para aqueles que não gostam, é obrigatório estudar de qualquer forma. E outra coisa agora, que além de estudar, Naldinho, agora a gente está com um novo modo que tem que tirar notas boas, né? Porque às vezes quando a gente diz, rapaz, é obrigado a estudar, aí os meninos lá não se comportavam como era que se comportar na escola, né? E aí, pô, eu quero ver agora. Pronto, agora a partir de agora, todos têm que ter uma notazinha azulzinha lá, a nota vermelha já tem um castigozinho lá, onde... Porque você quer correr um menino desse, é passar uma semana sem ele treinar. Naldinho, eles ficam lá sentados, olhando, às vezes dá castigo é pra nós, às vezes dá é pena. Rapaz, entra aqui um pouquinho, porque senão tu vai chorar. Porque é demais, eles gostam muito de futebol. A questão da ociosidade, a gente abrange muito, né, Naldinho? Como a gente está no centro ali, tanto na areninha como no estádio, a gente está resgatando esses, inclusive, né, a gente tem esse garoto que foi agora o Nael. Nael. A gente resgatou, ele era do projeto Atleta do Futuro, na época do Anderson Santos, ele deu uma parada e voltou agora pro Sub-20, chamei assim, ele estava na rua lá, na Rua do Arame ali, eu chamei ele. Nael, vamos treinar, pô, tem um Sub-20 aí. Aí ele foi treinar e começou como o Gil pegou, deu o olho clínico lá, botou ele de atacante e hoje aí tá no Rio Grande do Norte. Né? A oportunidade aparece. Foi o nosso goleador da competição. E foi o goleador, tem 8 gols. Se duvidar, um dos artilheiros da competição do Sub-20, Naldinho. Então esse projeto Atleta Futuro é um projeto bastante benéfico para a população, né? A gente fica triste, Naldinho, pelo fato que só depende da Prefeitura Municipal de Tianguá. Exclusivamente dela. Se no momento que a prefeitura disser assim, eu não vou mais apoiar um projeto social daquele que abrange mais de 150 crianças diariamente, acaba. Né? A gente tem que focar nisso muito, porque a questão dos empresários, que os empresários quiserem ajudar, porque a gente está tirando esses atletas da rua. Por exemplo, infelizmente, aqui em Tianguá ainda não tem escola, todas as escolas são integrais, né? E de manhã e tarde. Então, a escola é pela manhã e à tarde. Para onde esses garotos vão? Não tem. Tem que praticar futebol, praticar esporte, né? E a gente trabalha
já está com um trabalho bastante grande aí. E é um trabalho, Naldinho, que tem resultado. Não é um trabalho que a gente está fazendo lá, botando a bola lá no meio campo e pronto, deixe seja o que Deus quiser. A gente, hoje até falando com os meninos que estão no Rio Grande do Norte, eu perguntei como foi o trabalho aí. Aí ele disse assim, não, professor, foi aquele mesmo que a gente trabalha aí. Então, se a gente jogar só a bola lá no meio campo, quando eles chegassem lá, eles batiam e voltavam, não, porque eles não estão adaptados àquele tipo de treinamento no profissional. E isso eu estou falando de um projeto social, pessoal. Um projeto social que abrange todos os tipos de pessoas, né, e faixa etárias de idade. Então, se você quiser escrever lá, vá na Secretaria de Esporte, chegue com sua identidade lá, o seu responsável, a declaração escolar, e faça parte desse projeto social que está revelando grandes atletas aí para o futebol brasileiro e, se Deus quiser, para o mundo. Inclusive o Paulo Roberto, filho do nosso querido Jubala aqui, ao chegar no Flamengo, não passou 20 dias, né, Gil? Passou 20 dias, ele foi para a Itália, um garoto de 13 anos de idade, que mora ali no Governador foi Ferraz. participar de uma competição na Itália, Flamengo. Foi vice-campeão pelo Napoli. Né? Perdendo nos pênaltis, né? Contra o Valência, Cris. Valência da Espanha. Ele foi contra o Valência da Espanha, que ele perdeu uma final lá. Um garoto aqui, Naldinho. E o pessoal de Tianguá não sabe disso. Um garoto aqui lá do Governador Ferraz, né? Comedor de rapadura, né? Está lá no Flamengo. Se Deus quiser, vestindo um manto sagrado, né? Que eu sou Mengão também, vestindo um manto sagrado aí no profissional. Nós, né? Nós três, né? Tu és, Gil? Demais, eu amo meu Mengão. Te ouvindo lá. 3 flamenguistas, né? Um abraço aqui pro meu amigo Toninho, lá do Flabá, viu? Aí a questão, por exemplo, o Anderson Ceará, lá das Frecheiras, Naldinho. O homem já foi para Espanha, o homem já foi pro Japão, o homem até tava na Holanda, né? Tava na Holanda, tava no PSV da Holanda. Então, uns garotos, isso, imagine um projeto desse acabando. Não, mas não vai acabar. Um projeto desse acabando aí esses meninos vão sonhar como? Não vão mais sonhar. Vão sonhar, mas não vão realizar, né? Então a gente está trabalhando com isso, trabalhando com muita fé, muita esperança e principalmente muito suor, muitos não, né, Naldinho? Muitos não na cara. Muito não, mas aquele que dá o sim, ele não sabe o que é que tá fazendo na vida dele. Bom, eu queria pedir aqui a produção que botasse aí 30 segundinhos, né, de propaganda aí pra gente poder descansar um pouquinho e voltar a falar mais sobre o TEC, que a gente tem aí muitos planos e nós vamos comentar aqui com vocês, né, sobre os planos do TEC, do Tianguá Esporte Clube daqui pra frente. É isso aí, produção. Bom, gente, voltando agora aqui, eu queria mandar um abraço aqui para os nossos amigos que estão aí no ar com a gente. O Gaspar Silva, o Edivaldo, né? Edivaldo Araújo, que é nosso companheiro aqui de programa também, né? E nosso companheiro de casa, né? Aqui. E o José Alaécio Júnior, né? José Alaécio. Joel Alaécio. Né? É o Joelzinho aqui, é mesmo. Né? A Maria Socorro Souza, né? Boa noite aí, Maria Socorro. E, gente, é isso aí. Nós estamos fazendo esse programa não para nós, estamos fazendo esse programa aí para vocês e principalmente para o pessoal do esporte, né? Do esporte tianguaense, do esporte biapabano. Nós vamos falar... Hoje nós estamos falando, hoje é exclusivo sobre o TEC, o Tianguá Esporte Clube, mas nós vamos trazer outras pessoas aqui. Nós já temos uma grade aqui, já conversei aqui com a produção, nós já temos uma grade aí de 8 programas preparado, vai ser toda segunda-feira a partir das 8 horas da noite, né? Nós vamos falar sobre regras de futebol, nós vamos falar sobre o futsal, nós vamos trazer aqui jiu-jitsu, vamos trazer fisioterapeuta, vai ser uma mesclagem muito boa sobre o esporte. Agora, lembrando, é o esporte regional. Nós vamos falar sobre o esporte regional. Aqui nós não vamos falar sobre o Brasileirão, vamos falar sobre o esporte regional. Esse programa é exclusivo para a Ibiapaba, né? E para o mundo, né? Nós vamos trazer atletas, nós temos aqui 2 ex-atletas que hoje estão no comando do Tianguá Esporte Clube, né?
mas nós vamos trazer ex-atletas, inclusive o pessoal do Cinquentão, viu? Do Cinquentão do Tec, se preparem que vocês vêm pra cá pra conversar também com a gente, ter esse bate-papo, Traga né? nosso zagueiro, Demazão, viu? Demazão lá. É isso aí, nós vamos trazer toda essa turma pra cá. E continuando aqui com o nosso bate-papo, eu queria perguntar aqui ao Gil Bala, né? Gil, você começou como treinador em 2016 e foi campeão, né? Foi enquanto a gente estava na direção do TEC, você, o Cowboy, o Gil, o Christian, e a gente teve aquele como é que chama, o início, né? Você como treinador, nós fomos crucificados, fomos xingados aí em todo canto e todo mundo dizia, tira o Gil, porque o Gil é adversário político, tal. E eu botei o pé na parede e disse, não, tem que ser o Gil. Estava secretário, né? Conversei com o prefeito na época, o prefeito autorizou, não quero nada de política sobre isso. Eu disse, não, se for para fazer política no esporte, eu tô fora. Eu fui curto e grosso e conversei com o Cowboy, conversei com o Christian, ele disse, não, o Gil hoje tá bom pra... Né? Eu tinha outros nomes também, mas nós colocamos 3 nomes para conversar e de repente, não, vamos colocar o Gil. E tá dando certo, né? Tá dando certo, nós fomos campeões em 2016. Eu queria saber se você tem propostas, né? Você como foi campeão da Série C em 2016, nós tivemos aquele acesso do TEC em 2017 e de lá pra cá, você ficou conhecido não só como atleta, também agora como treinador. E aí, você tem alguma proposta de algum clube? Eu vou logo dizendo que eu não libero, viu? Eu, como presidente do TEC, não libero. Naldinho, graças a Deus, né, a gente vem fazer um grande trabalho, muito bonito. Não é à toa que a gente vem mostrando serviço aí pra rapaziada, os jogadores da gente aí no meio do mundo aí, servindo a outras equipes qualificada como a nossa, profissionais. E sobre a minha proposta, já recebi umas 3, 4 propostas, já até falei para você, lá do Em Casa, e outras propostas aí, mas eu não largo o barco aqui, eu não largo você, não largo o Cristian, porque os caras que eu vejo que dão sangue mesmo para ver esse povo tinha isso aqui. Às vezes a gente é crucificado ali, mas Jesus Cristo foi crucificado, imagine a gente, né? É foda. Futebol Tianguá, você trabalhar aqui dentro do futebol Tianguá, isso aqui você tem que ser doido, louco. Mais louco do que os caras. Nós somos um bando de louco, né? Somos um bando de louco. Graças a Deus que nós somos corintianos, mas somos louco. Somos loucos pelo Tianguá Esporte Clube. Fazer o bem aqui às pessoas para ter frutos melhores nessa nossa caminhada aí. E eu não vou largar o Tianguá não largo o Tianguá. Já falei com o Cristian, com você, sobre a proposta. Eu não largo o Tianguá. Principalmente vocês que estão aqui trabalhando junto comigo no Tianguá, que são as pessoas certas, corretas e honestas. Além de mais, são honestos, porque eu sei disso, sou testemunho de vocês, sou honesta. Porque no meio de futebol é meio... para ser honesto, no meio de futebol não existe. E eu sei de muitas coisas que acontecem no futebol cearense e aqui no Tianguá, é difícil de acontecer, não vai acontecer. A gente já teve muitas coisas para fazer coisas erradas, mas aqui somos homens, por isso que Deus vem abençoando e dando oportunidade para esses nossos garotos aí. Graças a Deus, meu Deus do céu. Você vem abençoando essas pessoas aí. E a gente tá. É orgulho demais pra gente aqui. Né, Gil? Só cortando aqui um pouco. Gil, se a gente falar 10% das propostas que a gente recebe, indecentes, né? Indecentes. No meio indecentes, de futebol indecentes. aqui, Javan, é arriscado até a polícia bater já aqui. Porque, infelizmente, o futebol tem disso, né? Tem muitos aproveitadores de sonhos. Eu acho que é porque eles nunca sonharam, né? Aí tentam roubar os sonhos das crianças e dos jovens. Porque a gente recebe cada proposta aí não pode nem falar que é empresário, porque isso aí não é empresário. Inclusive, Christian, eu fui descobrir, né, que em 2017, né, teve aquela transição de prefeitos e eles queriam o TEC, o Tianguá Esporte Clube, e a gente segurou, né, não deixamos o TEC para lá, porque hoje nós temos hoje se a gente entrar, hoje, para a gente se inscrever na federação, a gente tem que ter todas as certidões. Inclusive a certidão de que você não deve nada à federação e até o TJD. Hoje nós conseguimos tirar, pagamos R$50, R$40 à federação e R$10 ao TJD. E conseguimos tirar a certidão também da federação, do TJD. Isso em meia hora. Em meia hora. E mais meia hora nós conseguimos tirar a certidão no departamento financeiro da federação. Uma coisa muito importante. Enquanto que um clube, uma cidade vizinha nossa aqui, ligou para você, né, Cristian? Passou a semana todinha e o débito deles era R$13 mil. E participaram com a gente na Série C, ano passado. Então, a nossa preocupação é que a nossa folha
está sanada, nós não temos nenhum débito trabalhista, a gente não deve nada à Receita Federal, a gente está com tudo em dias. E nós temos planos muito grandes aí para frente, nós temos planos, inclusive vocês já sabem, vocês dois compartilham do nosso sonho, dos nossos planos com o Tianguá Esporte Clube, inclusive a aquisição de ônibus, um CT, um centro de treinamento, aquisição de até uma ambulância com desfibrilador que fique no estádio. A gente pensa nisso aí. Então, Cristian, eu queria conversar com você aqui, que você explicasse um pouco sobre o sócio-torcedor. Um plano que nós criamos, e eu queria que você como a gente foi campeão em 2016, e até falando da questão da loucura nossa, né? Participar em 2017 sem nenhum real no bolso, de uma segunda divisão do Campeonato Cearense, e conseguir ir todas as 8 partidas pagando tudo correto, pagando os atletas. Isso foi de grande valia, o Tianguá, né? Porque seria até incoerente, Naldinho, a gente ser campeão cearense e no ano seguinte a gente cair de novo sem participar, né? Falando um pouco do sócio-torcedor, pessoal, isso aí a gente criou para que o torcedor chegue mais próximo do Tianguá Esporte Clube, se sinta mais próximo, né? Tente ajudar, porque como eu falei, depender somente da prefeitura municipal fica muito difícil, porque futebol profissional, pessoal, é um custo muito elevado mesmo, e principalmente para o Tianguá Esporte Clube. Por quê? Porque o Tianguá Esporte Clube, no momento, não tem um estádio com todos os laudos, e a gente tem que jogar em outra cidade, né? E a cidade mais próxima com o estádio é o Junco. O Junco, hoje, na época que a gente foi campeão, custava R$ 1.500. Hoje, o aluguel do Junco, se eu não me engano, custa acima de R$ 4.000 só para o aluguel de uma partida. Aí lá vem a questão da arbitragem. A arbitragem custa quase R$ 4.000 também. Aí no caso a gente como a gente está fora da cidade, tem que levar um médico. Um médico custa em torno de R$ 500. E por aí vai a conta numa partida de futebol nossa, para que aconteça e a gente saia sem dever nada a ninguém, custa em média de R$ 8.000, R$ 6.000 por partida. Então a gente precisa de você, sócio-torcedor, por isso que a gente criou esse sócio-torcedor que se chama Nação Tech, né? Você pode acessar lá, www.naçãotech.com.br, e lá você vai ter 2 planos, né? Planos que você, de acordo com o seu poder requisitivo, você adquirir. Lá você vai ver suas vantagens, né? E, inclusive, vamos botar o Ibivox também, né? Como parceiro aí do Nação Tech, para ganhar descontos na hora que vem aqui. Diz, rapaz, eu sou sócio-torcedor, então a Ibivox vai lá, faz um... fechou a parceria. Tá aí, fechou a nossa parceria. Amiga de Javan já fechou. Então, Ibivox, você sócio-torcedor lá, quando tu sai sua carteirinha do Nação Tech aqui, 15% de desconto na gravação de todo comercial aqui. Fechou então, ao vivo aqui. Fechou ao vivo aqui o homem. Aqui o homem é espocado mesmo. Então, na audiência sócio-torcedor, eu vou justamente para isso, para atrair mais o público. E se Deus quiser, Deus permitir, com a ajuda aí do nosso prefeito, do nosso secretário de obras aí, para que a gente possa jogar esse ano a 3ª divisão no nosso mando aí. Bom, eu queria aqui que a produção colocasse a questão do... Vamos falar aqui um pouco sobre o Campeonato Cearense Sub-20. E na última rodada nós tivemos aí alguns jogos, né? Onde o Tianguá Esporte Clube, o TEC, empatou com a equipe do Alvinegro, né? Em 1-1. Né? E aí você observa aí, o Maranguape venceu o Anjos do Céu por 3-1. O Floresta empatou com Fortaleza por 1-1. Tiradentes perdeu para o Horizonte por 1-0. Tianguá empatou com o Alvinegro 1-1. E o Juazeiro perdeu para o São Gerardo por 4-2. Só comentando um pouco sobre o jogo do Tianguá, rapaz, eu fiquei assim, admirado, né? A questão... Produção, dá para colocar também a classificação logo? Bom, essa aí é a classificação do grupo B. Nós não estamos falando aqui do grupo A, onde tem o Ceará e as outras equipes. Ceará, Ferroviário e tal. Vamos falar aqui do nosso grupo, né? Nós temos aí em primeiro colocado o Fortaleza com 23 pontos, o Floresta com 21, Horizonte com 18, Maranguape 18, Tiradentes 16, São Gerardo 16 e Tianguá com 13. Né? Nós tivemos aí 4 vitórias, um empate, que foi a última partida, e 5 derrotas. Lembrando aí que no início nós começamos avassalador, vencendo 2 partidas contra o campeão cearense do ano passado,
né? O atual campeão, que era o Horizonte. E depois nós vencemos a segunda partida e aí começou a desandar, a gente começou a perder, mas também a gente tem que observar que a correria, jogo sábado, jogo quarta, ficou muito complicado. Primeiro porque os meninos tinham que sair daqui nos ônibus da prefeitura, né? A gente agradece aqui a Prefeitura Municipal de Tianguá, através da Secretaria Municipal, Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, por ter dado toda essa estrutura para nós, inclusive financeiramente, né? A Prefeitura está ajudando e deu essa estrutura para que a gente pudesse ir. Mas mesmo assim, os jogos, a federação botou jogos na quarta e jogos no sábado. Foi 2 finais de semana, não foi isso, Christian? Sim. E ficou muito pesado pra gente. Eu queria que você comentasse a respeito do preparo físico dos meninos durante isso, essas 2 semanas, né? A questão de falar até a questão de preparação física fica difícil, porque a recuperação dos atletas nem dava. Por que não dava? Por exemplo, a gente jogou contra o Horizonte no sábado, foi a nossa estreia, onde a gente estava no ápice mesmo, né, da preparação. Metimos 3 no Horizonte, o atual campeão cearense. E aí a gente viu, né, Gil, quando a gente colocou contra o Horizonte, a gente viu, realmente dá pra gente classificar. Dá, porque a gente ganhar do atual campeão cearense, um time aqui comedor de rapadura, né? Com atletas somente de Tianguá. Tianguá, onde Sobral, 2 Lembrando que Tianguá era o único do interior que estava participando. O único clube do interior do estado de Ceará a participar do Sub-20 cearense foi o Tianguá Esporte Clube. E aí a gente... E também, Cristian, é o único clube do Brasil, que eu acho, que sai no dia do jogo, né? Aí, e pra questão de falar de preparação física, aí a gente vai pro próximo jogo numa quarta-feira e a federação disse que não tinha campo. A federação coloca o nosso jogo às 1h30 da tarde, em Fortaleza. E aí, como é que a gente sai no dia do jogo? Frio, se a gente né? não tem como sair um dia antes. Frio, né? Aí a gente pega os meninos, leva os meninos lá pra casa lá, 3 horas da manhã, a gente sai 3 horas da manhã daqui, almoça lá em Fortaleza, perto do estádio, e vai direto pro jogo, 1h30 da tarde. Nem digestão os meninos fizeram correto. E a gente consegue ganhar novamente. Do Juazeiro, um time de empresário, um time grande lá. E aí, Naldinho, aí é quando começa a questão do déficit da preparação física. Porque aí na quarta, sai 1h30, chega de madrugada aqui, faz o regenerativo na quinta, na sexta faz um treino de posicionamento para ver o que foi de erro, e no sábado a gente arrebenta de novo para Fortaleza, no sábado, para chegar na hora do jogo. Saía 3, 4 horas da manhã, né? Saía pro jogo de 1h30 a gente saía 3 horas da manhã, pro jogo de 3h30 a gente saía 8 horas da manhã. Isso te marcar 2 horas, né? Que era pra chegar lá a tempo lá pra tomar o café e a gente rasgar pra Fortaleza. E a gente fazia o café. E sem contar que o motorista errou o caminho e tava voltando pra Canidé, né? Na hora do jogo. Foi depois da lapada que nós pegamos. Nós tava batendo quase Canidé já. Aí falando a questão da classificação aqui, Naldinho, olha do que a gente ganhou aqui. A gente ganhou do Horizonte e a gente ganhou do Floresta. O Floresta, Naldinho, o Floresta é um eu coloco o Floresta, né, Gil? Ceará, Fortaleza e Floresta. E olha lá, seu Floresta lembrando, foi a única derrota, viu? A única derrota do Floresta, você pegar lá. E eles fizeram uma ótima campanha na Copa São Paulo. E lembrando, foi lá dentro do Floresta, dentro do centro de treinamento deles. E contra o Fortaleza, me desculpe aí quem é torcedor do Leão, mas aquele gol lá até hoje não entrou. Né? Bandeira, né? O Bandeira ajudou os homens lá. Bandeira lá ajudou, era pra ser 2-2, nós juntos com o Leão. Então, eu falei, até a gente brincou com os meninos, que a gente matava um leão e se engasgava com um gato, né? Com mosquito, né? Com mosquito, porque a gente pegou derrota pro Anjo do Céu, que não fez 2 pontos na competição, 1 ponto, né? O Alvinegro. O Alvinegro, 1 ponto na competição e foi com nós, né? O Palmácia, abaixo de nós, perdemos pro Palmácia. 5 pontos, né? E o Anjo do Céu, abaixo de nós perdemos pro Anjo do Céu, né? Então, o que fica de legado, Naldinho, do Sub-20 desse, é quando a gente vai para uma capital dessa e todos os clubes ficam doidos pelos nossos moleques, né? É verdade, todos. Como foi o Gil? O Ricardo Baiano veio da onde, Gil, para ver os meninos no último jogo? Eles vieram de Natal, lá de carro, no carro dos diretores lá, da equipe lá, Força e Luz, só olhar os nossos atletas. E graças a Deus deu tudo certo, né? Os meninos fizeram uma belíssima partida. Apesar que a gente não conquistou a vitória, que era o que a gente mais queria. Mas os meninos foram bem na partida. E foram logo 5, né, Cris? Eles queriam levar 7. Né, aí levaram o cachorrão, o procuraram a idade do Matheus. Primeiro não foi o Matheus que ele pediu. Só que lá, os meninos que vão pro Rio Grande do Norte, os meninos que foram pro Rio Grande do Norte, eles vão participar primeiro do Sub-19,
viu, Nodinho? Vamos participar do primeiro sub-19 do Potiguar lá. E logo após tem a segunda divisão. Então o Matheus e o Décio, e nem o Thomas. Aí eu disse, rapaz, tu quer levar o time todo? Ele, rapaz, por mim eu levava esse time todinho aí. Quiser levar o Jean, né? Mas o Jean não poderia ir. O Jean também não Questão família, né? Questão familiar também. Hein, Cris, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Aí os diretores lá do Fosse Luz foram buscar mais 3 jogadores hoje onde? Aí hoje terminou o treino, aí o nosso volante Hermes, que é irmão do Anderson Ceará, falou que o empresário lá do Fosse Luz está viajando para Recife para trazer 3 atletas do Sport Recife. Então os caras não entraram na competição à toa, né? Para brincar, né? É uma equipe lá do Rio Grande do Norte, né? Se eu não me engano. Bom, eu observando aqui, nós tivemos um aproveitamento, o Tianguá Esporte Clube teve um aproveitamento de 43,33%. Teve 4 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Lembrando também que o Floresta só teve uma derrota. E foi para o Tianguá Esporte Clube. Né? Imagina essa vitória. Se o Floresta ganha da gente, ele tava em qual posição, Lodinho? Tava em primeiro. Tinha passado o Fortaleza. Falando da outra coisa, né? Aí, para todos os telespectadores aí, é o seguinte. A gente tentou trazer, porque futebol de base é o seguinte, o estádio não necessita de laudos. Mas, como a federação exige que os jogos sejam na capital, a gente tem que entrar em acordo com um desses grandes aqui e trazer para cá, a gente custeando todas as despesas. Então a gente falou pro Fortaleza, vamos para Tianguá. Não vou porque eu vou para a Copa do Nordeste. Aí falamos pro Maranguá, vamos para Tianguá. Não, vou jogar dentro do meu campo, que eu quero ganhar os pontos. Tiradentes, vou nada que lá eu não quero perder ponto. Floresta, vamos lá pro Tianguá. Vou nada que eu tô pau a pau com Fortaleza, e eu sei se eu for pra lá, eu vou perder ponto pra vocês. Aí a gente acabou ganhando desde lá dentro. Perdeu dentro de casa. E o juiz deu quantos minutos de acréscimo? Juiz, só no primeiro tempo deu 8, no segundo deu quase 12, pra ver se empatava. Mas os meninos foram guerreiros e conseguiram uma vitória lá dentro. Então de parabéns. Uma coisa que eu observei também lá no CT da Toca do Tigre, do Tiradentes, é que não tem essa estrutura, né? Tem 2 campos de futebol. O campo não muito bom. Eu acho que o nosso estádio aqui é melhor do que... Muito melhor. A bola rola melhor aqui no estádio aqui do que lá. A gente observava a bola quicava muito. A questão de a bola saía muito, né? E a estrutura para os garotos lá, eu não vi essa coisa, né? Estrutura muito pequena. Eu acredito que o nosso estádio aqui dá para fazer um CT, um centro de treinamento muito bom, né? Para o Tianguá Esporte Clube. Como também eu observei uma coisa estranha, né? Coisa estranha não, eu imaginei a Copa do Mundo feminino, né? Quando a Tailândia fez aquele gol, né? Foi uma comemoração, a presidente do time, o pessoal, um gol, né? Tinha levado já bem 30 gols ou mais, né? Virou uma história, aquele gol virou história para aquele Virou país. História, então eu vi isso na equipe do Alvinegro. Quando nós estávamos ganhando de 1-0 e eles empataram e terminou o jogo empate, né? Eles comemoraram, foram pro meio do campo, fizeram uma festa como se fosse uma classificação. E no entanto, eles estavam conseguindo, em 10 partidas, eles perderam 9 e empataram 1. E o empate foi com a gente. E aquele gol deles lá foi uma comemoração grande, né? Então, a gente observa também que era um time humilde, né? Mas não tinha essa estrutura, né? Até a estrutura que a gente tem hoje de roupas de viagem, a gente se preocupa muito com isso, de roupa de viagem, de bolas, né? O material, né? O Christian vive me perturbando lá, nós precisamos comprar isso. Christian, calma. Não, mas tem como a gente conseguir ali e tal. Então vamos, né? A gente sempre dá a carta branca para isso. Mas ele tem o material de viagem, né? Hoje a gente tem o material de viagem, tem o material de treino, né? Graças ao nosso amigo e ex-atleta, patrocinador, né? Patrocinador, né? Empresário, torcedor, nosso querido Anderson Ceará. E também aos nossos torcedores, né? Nossos sócios torcedores na Nação Tech, que está nos ajudando bastante. E a gente queria aqui que divulgassem o Nação Tech, né? Que também é onde está ajudando a gente a manter o time, é o Nação Tech, o sócio torcedor do Tianguá Esporte Clube, né? Vamos compartilhar aí esse vídeo, solicitando aí aos nossos amigos, né, que façam e que a gente aumente o número de torcedores. Se a gente aumentar o nosso número de torcedores, a nossa meta era se a gente chegasse a 1.000 sócios torcedores pagando R$20,
nós tínhamos aí o quê? 20 mil reais por mês. Então 20 mil nós estávamos com um time, com o Tianguá Esporte. Eu sempre digo isso pro Christian, digo pro Gil, digo para todos os meus amigos desportistas que se a gente tivesse 1.000 sócios torcedores pagando R$ 1.000, ou seja, R$ 20 por mês, nós teríamos uma renda de 20 mil reais por mês e a gente estaria hoje na Série A, sem sombra de dúvida. Né? Isso a gente tem no jogo aqui, né? Jogando dentro Jogos em Tianguá. Vamos conversar com o pessoal da prefeitura, né, nessa semana. Já tive uma conversa com o meu amigo Albanir, secretário o engenheiro da obra lá, que é o que acompanha, para que a gente possa correr com essas obras no estádio. E em consequência disso a gente conseguiu os laudos para que a gente possa jogar. Inclusive hoje, né, vamos já aqui jogar logo diante de antemão aqui de primeira mão para todo mundo. Primeira mão aí. Né, que eu e o Gil e o Christian nós boicotamos aí todas as expectativas e escrevemos o time da Série C. Não sei como vai ser, né, Gil? Mas tá escrito. Escrito tá. O time tá escrito. Nós temos aí Tianguá, Itapipoca. Ressuscitando o Itapipoca aí, né? Tá voltando a elite aí. Nova Russas, né? Isso. O Arsenal. De onde é esse Arsenal? Eu não sei se é o de Caridade. Eu creio que seja de Fortaleza. Tem um Arsenal também de Fortaleza lá. Pacatuba, que é da área metropolitana, Pacatuba né? Tá um grande técnico lá. Filinto Holanda tá lá, se não me engano. É um dos times favoritos. E também o Verdes Mares. Verdes Mares então a gente observa aqui que Crateús, cadê Crateús? Crateús não se inscreveu, né? Quem foi mais que participou com a gente ano passado? Palmácia, né? Palmácia também. Palmácia, não tá aqui. Quem mais? Juazeiro que... Juazeiro o também. Crato subiu, né? O Crato e o Campo Grande subiram. Campo Grande subiram. E o Limoeiro? Cadê o Limoeiro também, que não tá aqui? Não é porque o Limoeiro tá foi a queda dele esse ano. Ah, sim. Caiu o Limoeiro. Caiu o Limoeiro e quem, Cris? Não relembro não. Bom, então nós se inscrevemos aqui hoje. Foi uma luta doida junto à federação, né? Nós agradecer ao nosso procurador lá em Fortaleza, o nosso Francisco Mateus, né? Da Costa Neto, né? Nosso amigo, nosso procurador, lá, nosso Salvador, que é o nosso representante na federação. Ele se prontificou, correu, foi lá, não deu certo, nós tivemos outra ideia, o Christian me deu outra ideia. Isso aí é uma ajuda financeira, é porque quando a gente fala que o pessoal está ajudando, tá pensando que o Tec tem dinheiro e nós estamos dando dinheiro para ele. Ele saiu da casa dele, saiu do trabalho, foi lá na federação, resolveu, voltou, não deu certo, voltou de novo e deu certo. Então, gente, tá quase encerrando o nosso tempo aqui, né? Eu queria que as considerações finais aqui do Gil, né? Tem aí 1 minuto aí de considerações finais, que você fala aí sobre o nosso programa, sobre o esporte. E depois pro Christian. É só convidar aqui toda a rapaziada, né? Nosso povo aqui tianguense, nossos atletas, que compareçam nos treinos, que a gente tem um grande amistoso, marcado agora pro dia 24, às 19 horas, lá em Sobral, contra a fortíssima equipe do Guarani de Sobral, que está se preparando para as competições. E eu conto com os atletas lá, eu, Christian, Naldinho, para comparecer, para nós fazer aquele treinamento durante a semana, a partir dessa semana que entra agora, para pegar firme, forte, para que a gente possa apresentar um bom futebol lá. E também quero desejar um grande abraço aqui para todos os meus amigos tianguaenses e os demais na Ibiapaba, que está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento. E também mandar um grande abraço para o meu irmãozão. Eu tenho ele como irmão, né? O Flabali é um cara batalhador do esporte. E aquela galera que está lá e o vice-presidente do TEC. E o vice-presidente do TEC, né? Do Tianguá Esporte Clube. É um cara... Não tem palavra. É uma mãe ali, é um coração de mãe. É uma mãe, o Flabali. E ia mandar um abraço lá para a rapaziada inteira lá, pro Mereré, que é o homem que nos aguenta ali fazendo café, que a gente já viaja e fala logo a garrafa do café para nós. Valeu, Mereré. Tamo junto aí. Um abraço aí pro Gaspar, pro Peixe. Enfim, para toda a nossa comissão técnica e todo o povo tianguaense. E você, Christian? Só reforçar a questão do Gil, né? Ontem o Júlio Manso me ligou, que hoje ele é diretor de futebol do Guarani de Sobral, querendo marcar esse amistoso pro dia 24. Então, dia 24 agora, na quarta-feira, às 19 horas, no estádio do Junco, Tianguá Esporte Clube e Guarani de Sobral. O Guarani vem se preparando para a Taça Fares Lopes e a gente também se preparando agora, né? Para a Série C Cearense, que se inicia também em setembro. E agradecer de antemão ao nosso prefeito, Dr. Geides, né? Muito obrigado pelo apoio aí, tanto do Projeto Atleta Futuro, como também do Sub-20 Cearense, nosso secretário de Esporte, Marcondes, né? E esperar também, novamente, o apoio à Série C Cearense aqui, onde a gente vai oferecer ainda mais oportunidades ao povo local, porque a gente sabe que aqui tem muitos atletas
Agradecer a Anderson Ceará, meu filho, muito obrigado por tudo. Estamos aí na Série C novamente e necessitamos da sua ajuda. Então ao Paulo Roberto, ao Wendel, ao Ridney, aos 5 garotos que estão lá no Rio Grande do Norte, boa sorte, estamos juntos, estamos aqui sempre na torcida e que Deus abençoe a todos. Bom, eu queria aqui agradecer a todos vocês que estão compartilhando aí, que estão conosco nesse programa, acompanhando o programa. Não esqueçam de baixar o aplicativo, né? E também a gente está aqui, segunda-feira a gente retorna com mais notícias do esporte, com mais entrevistas, né? Legal, sempre às 8 horas da noite. Hoje foi exclusiva na sexta-feira, mas segunda-feira será a partir de segunda-feira às 8 horas da noite. E muito obrigado a vocês e que Deus nos abençoe e abençoe o Tianguá Esporte Clube e essa nossa equipe aqui que é peso pesado, né? Muito obrigado a todos.